A Vanessa Kirby é uma atriz que eu acho muito boa e que tem muito carisma, muito magnetismo, mas infelizmente ela ainda é muito pouco aproveitada pelo cinema. Ela tem uma participação muito boa no Missão Impossível Efeito Fallout, o 6º filme de Missão Impossível, que é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, na minha opinião. Tem no Questão de Tempo, que é aquele filme bem legal, meio sci-fi comédia, com a Rachel McAdams e o Domhnall Gleeson. Mas é claro que o lugar de onde a maioria das pessoas conhecem a Vanessa Kirby é a série The Crown, da Netflix, né? As 2 primeiras temporadas, no caso, em que ela faz a Margaret, a irmã da Elizabeth. Claro que ali já dá pra perceber muito do talento dela, né? Principalmente a 2ª temporada, que eu diria que é sensacional e que tem mais tempo pra personagem se desenvolver. Mas eu vou dizer uma coisa, se tem um papel que vai alavancar de vez a carreira da Vanessa Kirby no cinema, vai ser esse filme aqui, Pieces of a Woman, o filme que acabou de estrear na Netflix, que apesar de não ser, na minha opinião, tudo aquilo que poderia ter sido, ele é uma aposta certa no Oscar 2021 nas indicações ali de melhor atriz. É um filme muito delicado de falar sem dar spoiler, porque a premissa dele, né, que é estabelecida ali na primeira meia hora, que é um prólogo gigantesco, ela já é meio que um spoiler gigantesco, né? Se você entregar o que acontece nessa primeira meia hora, você já está contando demais do filme. Mas para não deixar vocês aqui totalmente no escuro, eu vou dizer que o filme começa com um casal tendo um filho, né? O primeiro filho deles, a Vanessa Kirby no caso e o Shia LaBeouf, eles estão em casa, a parteira demora um pouco para chegar, mas quando chega não era exatamente a parteira que eles estavam esperando, a parteira anterior manda uma pessoa da confiança dela para fazer esse trabalho de parto, e aí o filme vai acompanhar esse tumulto todo de maneira muito crua até o nascimento dessa criança aí, e de novo, isso ao longo da primeira meia hora inteira de filme. É óbvio que a primeira coisa que vai chamar muita atenção aqui é o plano sequência super complicado e muito bem coreografado por esse diretor húngaro chamado Kornél Mundruczó, que é o cara que fez uns 6 anos atrás aquele filme bem controverso, White God. No White God, uma menina e um pai criam um cachorro, o cachorro tá meio difícil de ser mantido ali dentro de casa, e por conta disso o pai, muito cruelmente, deixa o cachorro no meio da rua, o cachorro passa por maus bocados que é difícil até de descrever, e daí ele volta de maneira completamente diferente e trazendo ali uma espécie de rebelião canina, por assim dizer. É um filme muito forte, que foi muito controverso, e aqui no Pieces of a Woman fica claro que ele está indo por outro caminho, mas ainda assim dramaticamente bem usado. De novo, é um filme que provoca você, que mexe com você mais de uma vez e que conta com uma força dramática ali no começo, no momento que essa premissa é estabelecida, muito forte. É um vetor assim que deixa você dali pro fim do filme com aquilo na cabeça e mastigando, tentando digerir. Ele não é um filme que vai pular etapas complicadas daquilo. Como tudo que se pode considerar de conflito forte meio que já aconteceu, né, passada essa meia hora, todo o resto vai ser como os personagens vão digerir aquilo ali. E ele vai tratar de alguns temas em relação a controle, em relação à transferência de culpa, de dor, que vão bem além do que você espera que ele vá tratar. Ele não vai nem só ficar em questões burocráticas, nem inserindo elementos dramáticos um atrás do outro para dinamizar a história. Nesse sentido, é um filme de roteiro muito solto, assim. Claro, existe um certo esquematismo na jornada de um dos personagens ali, eu estou me referindo exatamente ao personagem do Shia LaBeouf, mas eu ainda acho que o filme consegue fugir desse tipo de armadilha fácil de roteiro, de levar os personagens para aquele lugar que você espera que leve, né? Eu tô sendo muito vago aqui nessa crítica, porque é realmente um filme que eu não queria entregar tanto, eu quero deixar com que as pessoas que não viram vejam e sintam essas coisas e de repente voltem para essa crítica e tentem assimilar melhor o que eu tô querendo dizer. Eu acho muito inteligente da parte do roteiro e da direção que mantém a Vanessa Kirby durante boa parte do filme, na verdade a maior parte do filme passado, essa meia hora, com uma interpretação muito mais contida do que se espera. Ele evita, nesse caso aqui, o melodrama, ele evita expor demais as cartas, ele vai deixando com que a história se desenhe em momentos mais cotidianos, em coisas mundanas, justamente como eu falei, nas questões burocráticas, equilibrando elas com elementos ali mal resolvidos e coisas difíceis dos personagens se expressarem. É um filme, então, em que o drama fica se expondo ali em faíscas e, às vezes, fogo, e nem sempre a coisa continua, nem sempre ela progride, às vezes ela volta, né, aos eixos, mas você vê que está o tempo inteiro prestes a desabar, né? Claro que uma vez que aquilo acontece na primeira meia hora, todo o resto não pode ser
tratado de maneira plana, né? Então é um que você está o tempo inteiro pisando em terreno que não é firme. Esse tipo de realismo eu acho muito importante, primeiro porque o filme fica bem relacionável, ele fica fácil de você se conectar, e segundo porque mantém a personagem da Vanessa Kirby mais rica do que ela poderia ser, já que o roteiro não dá tantas informações sobre ela, né? Então eu acho bacana que o filme consiga explorar essa imprevisibilidade da maneira como ela vai se comportar diante das coisas. O filme espera dela o tempo inteiro um certo comportamento, e inclusive os outros personagens também esperam, o espectador também espera, e ela, no entanto, vai se comportando ali de maneira às vezes previsível, às vezes imprevisível. E no meio disso o personagem do Shia LaBeouf está muito bem. Ele encontra o ponto certo entre a crueza que o filme pede e ao mesmo tempo que toda a cinematografia, toda a movimentação às vezes é bem calculada, né? Aliás, é isso que eu queria realmente pontuar sobre esse filme. Apesar do Mondrusco ter momentos muito inspirados, tanto ali no começo quanto ao longo, né, da projeção, em que ele consegue tirar os atores daquele lugar confortável e levar as cenas, às vezes, a momentos super difíceis, sem apelar demais para o melodrama, ele também tem momentos muito óbvios, né? Eu não tenho problema com a hiperexposição da câmera dele, às vezes ele foca, por exemplo, num quadro para mostrar o reflexo da personagem que está chegando, né? É uma cinematografia bem maneirista nesse sentido, mas eu acho que, levando em conta tudo que ele construiu ali na primeira meia hora e a maneira como ele flerta com esse realismo, até aí tudo bem. Só que tem várias cenas em que você vê que ele está expondo demais coisas que já ficaram claras na própria direção dele. Exemplo, fica claro ali na casa, depois que dois personagens estão meio que brigando, que a situação não tá bacana, que a casa não tá muito, né, organizada, que as coisas estão abandonadas, e ele, sem nenhum tipo de sutileza, fica focando ali nas plantas, né, cortando de uma planta para outra, sem conseguir intercalar esse tipo de coisa com o resto da ação, né? Não é que no meio da ação ali você tá vendo as plantas murchas, você tá vendo as coisas quebradas, você tá vendo coisas no chão. Não, o filme realmente meio que para lhe dizer certas coisas. Da mesma forma, quando a personagem está falando uma certa coisa no tribunal, ele quer deixar claro que tá sendo um momento difícil para ela de falar aquilo. Óbvio que está sendo um momento difícil para ela de falar aquilo, primeiro porque ela fala pouco ao longo do filme sobre isso, segundo porque ela está falando num tribunal, mas aí ele tem que fazer um plano detalhe dela engolindo em seco, né, da visão turva, né, dos olhos dela. Claro que isso em outros casos funciona muito bem, mas aqui soa muito repetitivo e reiterativo também. Dito isso, eu acho bacana o fato dele não se ater a uma perspectiva só. Eu acho que se ele se concentrasse muito na personagem da Vanessa Kirby e fosse contado 100% do ponto de vista dela, né, a Martha, provavelmente ele ficaria ou repetitivo ou melodramático em excesso. E como a personagem dela fala muito pouco e um dos assuntos do filme é justamente a maneira como a mãe, que é interpretada sensacionalmente pela Ellen Burstyn, e o marido vão tomando as rédeas da situação, e a relação também da sogra com o genro ali, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco desse lado, para poder, quando a gente volta para ela, a gente tá por dentro do que está acontecendo. E eu gosto muito também de como o filme vai se encaminhando para aquele momento de um certo jantar que acontece antes do clímax, que já é meio que uma parte, né, do clímax, que tem ali um enfrentamento entre duas pessoas. Apesar de ter sim uma carinha de Oscar tape, né, de monólogo para Oscar, eu acho que o filme faz por merecer um momento como esse. Ele acumula drama o suficiente para chegar ali e ter um despejamento, né? E não é um despejamento tão calculado também. No todo, eu acho que o Pieces of a Woman se segura muito bem na Vanessa Kirby, ele sabe aproveitar o que ela tem de melhor, ele sabe tirar dela o lado cínico, contido, o lado histérico e mais comovente que ela consegue dar, e apesar de momentos muito calculados ali no final, principalmente, em que eu acho que destoa um pouco dessa veia mais realista e mais crua que ele tem, apesar de momentos muito, muito pouco sutis, e apesar de uma certa dispersão ali pelo meio no segundo ato também, que deixam o filme com a cara de mais longo do que ele já é. É um filme que sabe trabalhar o drama central de maneira bem interessante, bem relacionável, e realmente tem momentos muito inspirados do diretor e, de fato, muito difíceis de esquecer também. É isso, espero que você tenha curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, né, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você toda vez que eu postar vídeos novos aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição minha conta do Letterboxd para vocês me seguirem lá, onde eu coloco críticas, às vezes menores, às vezes maiores, sobre filmes que de repente não dá tempo de trazer aqui no canal. Comente o que você achou do Pieces of a Woman, se você gostou, se você não gostou. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.